Senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao tema Europa, a economia industrial. Mais precisamente, vamos discutir a localização industrial dentro do contexto do transporte e da energia. Vem comigo aqui na tela, vamos começar nossas leituras, o nosso trabalho dentro desse contexto. Diz assim, a localização industrial. No início da industrialização, havia poucas fábricas e elas se concentravam em alguns pontos do continente europeu. Em especial na Inglaterra, núcleo da primeira revolução industrial. Em função de sua simplicidade, da sua dependência das máquinas a vapor, elas eram quase sempre instaladas em locais que apresentavam reservas de carvão. Tá? Então, estamos discutindo Europa, a economia da Europa, e estamos discutindo a localização das indústrias. Um dos fatores para que elas se instalassem era o quê? As reservas de carvão mineral, que ia funcionar como o quê? Como um combustível, certo? Mas, por outro lado, a concorrência industrial aumentou rapidamente, o que criou nas indústrias a necessidade de diminuir ainda mais os custos de produção para manter a lucratividade. Desde então, desenvolveram-se estudos econômicos que procuram definir os fatores de produção necessários para se conseguir a melhor localização de cada tipo de indústria. Então, nós estamos discutindo a Europa e por que é que as indústrias se localizam em determinado lugar, ou lugar A ou lugar B. Um dos fatores é você ter o quê? O combustível, o produto para que esta indústria funcione, e também vamos discutir já imediatamente, na sequência, vamos discutir que é importante ter o quê? Ter um mercado consumidor fácil também, que você não precise transportar essa mercadoria por um longo trajeto, né? Por que isso? Porque isso aumenta o custo. Você vai fazer o transporte, você vai ter um aumento de custo, tá? E também a matéria-prima para aquela indústria funcionar, é importante que ela esteja próxima, certo? Vem comigo aqui na tela. Então, dentro do que estamos discutindo, Europa, economia industrial, a localização dela é importante. Por quê? Porque ela deve se localizar perto de onde tem reserva, de onde tem energia para ela, de onde tem matéria-prima para ela produzir, mercado consumidor, por exemplo, também é importante. Você produz, você quer vender, né? O mercado consumidor pode ser analisado do ponto de vista da quantidade, tamanho das populações e da qualidade, seu poder de compra. Então, às vezes, nós temos um lugar que não é muito grande, mas o pessoal ganha bastante, vai consumir bastante, possivelmente, o produto que você está produzindo ali. Em relação a esses dois aspectos, o continente europeu é um dos mais importantes mercados consumidores do mundo, já que ali se concentram mais de 750 milhões de pessoas com uma das elevadas rendas per capita. O valor de renda por pessoa, né? Do planeta. Segue comigo a leitura. Em 1º de janeiro de 1993, essa organização eliminou as fronteiras comerciais entre vários dos membros. Então, aqui está discutindo a União Europeia, né? Se criou a União Europeia para quê? Para que se quebrasse, eliminasse as fronteiras comerciais na Europa, em particular, que é onde estamos discutindo Europa, economia industrial, certo? Então, se quebrou a fronteira, facilitando, diminuindo impostos, facilitando o consumo com a União Europeia. Transporte. Os transportes têm papel decisivo na localização da maior parte das indústrias, pois realizam duas interligações fundamentais. Trazem as matérias-primas até as fábricas e entregam as mercadorias por elas produzidas. Então, você traz a matéria-prima para a fábrica, traz a soja, a fábrica produz o óleo, depois pega esse óleo pronto e leva para o consumidor. Vamos supor, é um exemplo, tá? Traz o couro, a pessoa produz a bolsa, pega a bolsa e leva para o consumidor. A Revolução Industrial permitiu o uso de máquinas a vapor para impulsionar navios e trens, que se tornaram mais rápidos e maiores. Isso facilitou a ligação das indústrias com as áreas ricas em matérias-primas, mesmo as mais distantes das áreas de produção fabril. Mais tarde, especialmente após a Guerra Mundial, 14 a 18, na Primeira Guerra Mundial, o uso de caminhões possibilitou uma maior flexibilidade do transporte, permitindo a modalidade conhecida como porta a porta, do produtor ao consumidor. Isso conferiu mais velocidade e produção de custos industriais, ampliando as opções de localização. Aqui mostrando uma modalidade de transporte. O continente europeu tem muitos locais onde neva, né? Temos aqui uma atividade para ser respondida. Diz assim, atividade 2. Conforme observamos no gráfico anterior,
cerca de 75% do transporte das mercadorias da Europa acontece por rodovias. A partir dessa informação, aponte um aspecto positivo e outro negativo decorrente do grande uso do transporte rodoviário para a circulação de mercadorias no continente europeu. Como acabamos de falar, então, nós estamos discutindo o que? A localização industrial, transporte e energia. Bem, uma indústria vai se localizar num local, é importante que ela tenha energia para funcionar e é importante que ela receba a matéria-prima para produzir os seus produtos. Bem, a forma de transporte, a forma mais cômoda, certo? É o caminhão, é o carro. Por quê? Porque você pega na porta da indústria e entrega na casa do consumidor, tá? Só que tem vantagem e desvantagem. Qual que é a vantagem? A facilidade da logística. Logística é esse translado, esse transporte. Então, existe uma vantagem, facilidade da logística. Desvantagem, o alto custo de manutenção. Por quê? Porque eu tenho que investir em combustível, eu tenho que fazer a manutenção desse carro, então colocar um pneu, trocar um óleo, às vezes quebra uma peça, tá? E eu também tenho que fazer a manutenção das vias de transporte. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a manutenção das vias de transporte. Professor, e qual outros vias de transporte temos? Por exemplo, o trem é ótimo, tá? Só que, por exemplo, eu coloco num trem, o trem não passa, às vezes, na frente da tua casa. Então, fica mais difícil, certo? É mais barato entregar por um trem, mas você daí tem que se deslocar para buscar, certo? Eu posso entregar, por exemplo, se for de continente para continente, aí eu pedi lá na Ásia, vem por navio, mas daí você tem que pagar o translado do porto até aqui. Então, assim, o transporte rodoviário tem vantagens, que é a facilidade da logística, que é um dos mais utilizados, em particular no Brasil, tá? Mas tem o custo de manutenção, combustível, manutenção do veículo e via de transporte. Vem comigo aqui na tela. Matéria-prima. Estamos discutindo o que? Economia industrial da Europa, a localização das indústrias, transporte e energia. Vamos falar de matéria-prima. A presença de matéria-prima é quase sempre decisiva na escolha da localização de uma indústria, pois o transporte de longa distância pode encarecer o preço do produto final. Eu tenho um produto para produzir e eu tenho um produto, por exemplo, que é produzido aqui no Rio Grande do Sul, a maior produção dele no Rio Grande do Sul, e eu vou montar a indústria no Nordeste. Fica mais difícil, por quê? Porque eu vou ter que pegar esse produto aqui do Rio Grande do Sul e levar para o Nordeste. Então seria mais interessante, talvez, se houver algum incentivo a nível de governo, de montar a fábrica aqui no Rio Grande do Sul, tá? Às vezes acontece da pessoa montar no Nordeste, o governo do Nordeste incentivar com uma diminuição de imposto, doa o local onde vai ser montada a fábrica e, consequentemente, às vezes compensa daí montar no Nordeste e buscar o produto aqui no Sul. Mas é interessante, a fábrica está perto da onde está se gerando a matéria-prima, né? Então, as matérias-primas são todas as substâncias que podem ser transformadas em mercadorias pela indústria. Elas são naturais, quando originadas diretamente da natureza, animal, vegetal, mineral, ou semifaturadas, matérias-primas naturais transformadas pela indústria em produtos a serem utilizados por outra indústria, tá? Então, por exemplo, eu pego o couro, eu pego o couro, certo? Às vezes ele é semifaturado, eu pego ele, então matou a vaca, o boi, eu peguei aquele couro, trabalho ele, seco ele, preparo ele e depois eu vendo para fazer a bolsa, tá? Então a pessoa que vai fazer a bolsa não pega direto no matadouro, ele pega de uma pessoa que já deu uma trabalhada no couro, deu uma semi-manufaturada nele, né? Vale lembrar que as matérias-primas podem ser renováveis quando produzidas pela natureza em ciclos curtos de tempo ou pela ação humana e não renováveis quando produzidas pela natureza há milhões de anos, impossíveis de serem reproduzidas em escala de tempo. Tá? Aqui nós temos a Europa e os principais recursos naturais. Está mostrando o mapa aqui, mostrando o mapa das localizações da Europa, e aqui na sequência está mostrando onde é produzido minério de ferro, bauxita, cobre, prata, níquel. Por que nós estamos colocando isso aqui, professor? Porque isso são matérias-primas. Os senhores também já viram o termo commodities, são produtos para serem trabalhados. Então, eles são extraídos da natureza, levados para a indústria e trabalhados para a produção de aço, para a produção, por exemplo, ouro, para a produção de joias, a prata para a produção de joias. Tá? Então, aqui está mostrando, estamos discutindo a Europa, estamos discutindo a economia industrial, que está mostrando alguns produtos que são retirados de algumas localizações da Europa e utilizados para serem trabalhados. Tá? Segue comigo aqui, vamos discutir a energia. No século XIX, a presença de minas de carvão era fator determinante para a localização das indústrias, já que forneciam um recurso energético mais utilizado na época. As indústrias eram obrigadas a se fixar em regiões carboníferas devido ao alto custo
de transporte desse recurso. Então, estamos discutindo a localização da indústria e está se pontuando que lá atrás, lá no século XIX, né? Então, o que acontecia? A indústria tinha que estar pertinho da onde? Da onde tinha o carvão para poder gerar a indústria, para aquela máquina funcionar. Não era nem a matéria-prima, era o produto para fazer as máquinas funcionarem, tá? Esse problema diminuiu com o desenvolvimento do transporte ferroviário e o crescente uso de outros tipos de energia. Então, parou-se um pouco de usar o carvão, que também é ruim, é deletério para o meio ambiente, né? E começou-se a usar outras fontes de energia, mas assim, também não muito boas também, né? Usa-se muito combustíveis fósseis hoje em dia, isso também não é bom para o meio ambiente, tá? Ou às vezes uma energia elétrica, mas uma energia gerada do quê? Às vezes nuclear, né? Então é importante entender que o mundo melhorou o uso de alguns tipos de energia, mas essas energias ainda não são renováveis, tá? Mesmo assim, a década de 50, os países mais desenvolvidos da Europa, quase todos membros do mercado comum europeu, ainda tinham 81% de matriz energética baseada em carvão, como mostram os gráficos a seguir. Nós temos um gráfico aqui mostrando que os tipos de energia que eram utilizados, né? A coloração e o tipo de energia mostra no gráfico gráfico de pizza aqui. Então, por exemplo, tínhamos a energia nuclear, 28,9%, fontes renováveis, 26,7%, carvão, 18,9%, gás natural, 14,1%, petróleo, 9,8%, outros, 1,7%. Então, o tipo de energia que era utilizado para gerar essa indústria, né? Fontes renováveis e fontes não renováveis, tá? Esses gráficos merecem alguns comentários. A queda do consumo de carvão em termos percentuais foi uma enorme e determinada, principalmente pela necessidade de redução em percentuais foi enorme, determinado principalmente pela necessidade de redução da poluição atmosférica, porque o carvão é altamente deletério para o meio ambiente. O consumo de petróleo sofreu uma redução, determinada também pela necessidade de controle de poluição atmosférica, mas entendendo que mesmo havendo a redução, ainda assim é extremamente prejudicial ao meio ambiente, né? As fontes renováveis restritas apenas à hidroeletricidade representam apenas 6% da matriz energética em 1950. Qual que é o problema da hidroeletricidade, né? Você vai fazer, por exemplo, uma Itaipu, demora tempo e custa uma fortuna para você construir isso, né? E além do que você tem que ter essa água, né, que possa gerar a energia, né, elétrica, e isso nem todos os países são ricos, né, com esse regime hídrico aí, como o Brasil é, né? Desde então cresceram e se diversificaram de forma acelerada. Surgiram fontes como a biomassa, por exemplo, o álcool, né? Usinas eólicas, usinas solares, biodiesel, maremotriz, que é pelas águas do mar, né? Movimentada pelas águas do mar, e usinas geotérmicas saltando quase 27% do total em 2015. O gás natural e as usinas nucleares tornaram-se fontes de energias importantes, com perspectiva de grande crescimento nas próximas décadas, sempre lembrando que as usinas nucleares, ainda a forma de descarte do produto que é gerado lá, dos dejetos que são gerados lá, ainda não é legal, ainda polui o meio ambiente, né? Temos as nossas famosas Angra 1 e Angra 2, né? O surgimento de novas fontes de energia teve forte impacto na distribuição das indústrias pelo continente europeu. No passado, depois do carvão, foi o acesso ao petróleo que passou a ser pesar decisivamente na localização das refinarias das empresas que utilizam seus derivados e subderivados. Por isso, muitas delas se concentram na costa oriental. Aqui está dizendo o quê? Estamos estudando a Europa, a economia industrial e a localização das indústrias. Onde é que as indústrias se localizam? Geralmente elas se localizam próximo de matérias-primas e próximo da onde pode se gerar energia para que ela funcione, para tocar as máquinas, tá? Então eu tenho um monte de máquina e eu preciso que essas máquinas façam o quê? Que essas máquinas funcionem. Eu preciso de energia para gerar elas, tá? Então aqui está mostrando um outro gráfico mostrando a Europa, destaques na produção energética. Então temos aqui carvão mineral, gás natural, petróleo e urânio, né? Então primeiro da Europa, né, de carvão mineral. Aqui está mostrando a Rússia, né? E lembrando que a Rússia fica uma parte na Europa, uma parte na Ásia, né? Segundo da Europa, a Alemanha. Terceiro da Europa, a Polônia. Gás natural, a Rússia, primeiro. Segundo, a Noruega. Terceiro, Países Baixos. Petróleo, Rússia, Noruega e Reino Unido. Urânio, Rússia, Ucrânia e República Tcheca. Mostrando para vocês o quê? O produto que é produzida, a fonte energética, tá? E se essa fonte energética é produzida num determinado lugar,
Nós estamos querendo pontuar o que aqui com você? Que é uma tendência dessa indústria estar perto dessa fonte energética, para as máquinas funcionarem. Professor, mas a máquina está funcionando. Então vamos pensar na indústria de óleo. Eu preciso da soja para fazer o óleo. Tudo bem. Então você tem que pensar que você precisa estar... Tem que pensar que eu preciso estar perto da fonte de energia para minha máquina funcionar e eu preciso também, se for possível, estar perto também do quê? Da minha commodity, do meu produto que eu vou utilizar para que eu possa produzir o óleo. Porque senão você está perto da fonte energética, vai ter um pouco custo. Só que às vezes você monta a tua indústria no norte e a tua soja está no sul. Então vai ficar caro para trazer esse produto até você, o teu óleo fica caro. Então você tem que pensar nas duas coisas. É esse raciocínio que nós queremos que os senhores, senhoras, meninos e meninas venham a ter dentro desse contexto. Estamos discutindo o que? A economia industrial da Europa. Algumas informações da tabela precisam ser complementadas. As maiores jazidas de carvão mineral da Europa localizam-se nos montes Urais. Tá? A Europa produz quase 1/3 do gás natural do mundo, sendo a Rússia o país de maior destaque. O petróleo não é abundante no continente, que tem menos de 20% da produção anual mundial. As maiores jazidas exploradas localizam-se na Rússia, mas boas partes delas se encontram na porção asiática do país. Portanto, em território genuinamente europeu, a maior produção de petróleo ocorre no Mar do Norte, entre a Noruega e o Reino Unido. A Rússia é a grande fornecedora de gás natural e petróleo para os países da União Europeia. Como os senhores já sabem, os maiores produtores de petróleo do mundo estão localizados precisamente na Ásia, mais precisamente no Oriente Médio, certo? Aqui nós temos um mapa com as principais áreas petrolíferas para os senhores acompanharem, tá? Então está descrito aqui os locais da Europa onde temos boa produção de petróleo, entendendo que ela importa muito deste combustível, certo? O urânio é de fundamental importância pelo aumento do uso do quê? Em usinas nucleares. Tem baixa produção no continente. Eles importam urânio também e usam muito a energia nuclear. Por quê? Porque o regime hídrico lá não permite, os rios não permitem o quê? Uma grande exploração da energia hidrelétrica, né? Como tem no país aí, por exemplo, as nossas bacias, por exemplo, aí temos diversas usinas, vou citar novamente a de Itaipu. Nenhum país europeu está entre os 5 maiores fornecedores mundiais de recursos energéticos, exceto a Rússia, que não faz parte da União Europeia e que tem parte de sua produção na Ásia. Tá? A maior produção energética da Europa veio com a eletricidade. A utilização dessa fonte de energia foi essencial para que as indústrias pudessem se espalhar por quase todo o continente. A facilidade de distribuição por meio de cabos de alta tensão alterou a dinâmica de localização industrial, levando a indústria a áreas anteriormente inacessíveis. Então, como nós estamos discutindo, a indústria tinha que estar perto onde tinha fonte energética para que ela funcionasse e tinha que estar perto também da matéria-prima para baixar o seu preço de custo. Com o advento da chegada da energia elétrica, o que é que facilita? Facilita porque com cabos de alta tensão ela é levada em locais muitas vezes que não eram acessíveis e às vezes facilita a pessoa montar uma indústria perto não somente perto de onde tem a matéria-prima para a máquina dele funcionar, mas onde tem a matéria-prima dele para ele produzir o produto que ele vai produzir. Em muitos países da Europa, como a Dinamarca, a Bélgica e Países Baixos, a produção de eletricidade por hidrelétricas é quase impossível, pois seus rios são de planície. Nessas regiões, a dependência de usinas nucleares e termoelétricas movidas a carvão ou gás natural é elevada e o uso de fontes alternativas vem crescendo, como eu acabei de pontuar com os senhores vão observar aqui na foto, embaixo, aqui comigo, né? Na região da Andaluzia, no sul da Espanha, várias usinas eólicas, a produção de energia através do vento, né? Como esta foto na cidade de Zahara, que utiliza os fortes ventos vindos do mar Mediterrâneo para produzir energia elétrica, mas com uma fonte eólica. Vem comigo aqui na tela, vamos responder essa atividade número 3. Leia o trecho a seguir. A França se compromete a desativar 17 reatores nucleares. Meta é reduzir a participação da energia nuclear para 50% da produção. O ministro francês de Transição Ecológica, Nicolas Hulot, comprometeu-se nesta última segunda-feira a fechar 17 reatores nucleares, respeitando uma lei sobre a transição energética destinada a reduzir para 50% a parte da energia atômica na produção elétrica até 2025. A energia nuclear representa 75% da produção elétrica na França, que tem 58 plantas nucleares, algumas têm mais de um reator. Acabamos de falar o quê? Que tem muitos locais que a eletricidade por hidrelétricas é quase impossível, pois seus rios são de planície.
tá? Planície, reto. Nós somos de Rio de Planalto, né? Mais alto um pouquinho para ter queda, para você poder gerar aquele reator, para você poder gerar energia hidrelétrica. O Brasil é rico nisso, a gente está discutindo o quê? Europa, economia industrial, então estamos entendendo que muito da energia que é gerado lá é através da energia nuclear, porque esses rios de planícies não estão próprios para fazer essa geração de energia, tá? Com base na leitura da reportagem e seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Explique quais fatores têm levado a França a tomar medidas como essa, que apresenta na reportagem. Então, a ideia o que é? A França tem seguido recomendações dos ambientalistas, tá? Que alertam sobre o risco de contaminação em caso de vazamento de material nuclear em acidentes, tá? Então, isso aí a gente já sabe. Então, estão pedindo para quê? Porque, infelizmente, mas quando está tudo novinho, nada quebra, né? Você está na sua casa aí, você viu, acabou de construir, está tudo certinho. Depois de um ano, algumas coisas começam já a enferrujar, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, mesmo sendo bem feito, com bom material, passa o tempo e, infelizmente, começa a deteriorar, né? E eles sabem disso, então, consequentemente, essa energia nuclear, infelizmente, esses reservatórios dos dejetos não vão aguentar a vida inteira, vão contaminar o país, tem que diminuir esse tipo de energia, e é dentro desse contexto que nós estamos discutindo. Letra B. Comente possíveis outras fontes de energia que a França poderá utilizar a fim de reduzir sua dependência de energia. Acabamos de mostrar uma foto aí, né? A França deveria investir em fontes renováveis de energia. Um caminho provável é ampliar o uso do quê? De energia eólica, né? Produção através do uso dos ventos. Mão de obra. Mão de obra. O que estamos discutindo, professor? Europa, economia industrial. A localização industrial, energia e transporte, tá? Então, mão de obra. A tendência da indústria atual é do aumento do uso de tecnologia para reduzir o quê? A quantidade de mão de obra empregada na produção. Esse processo tem se acelerado rapidamente nos países desenvolvidos, em especial a partir do século XXI. Gente, precisa entender o seguinte, tá? Qual que é a tendência? As empresas vão crescendo, as indústrias vão crescendo, é uma tendência dela fazer o quê? Ela vai capitalizando, vai colocando mais máquina, vai fazendo automação e vai tirando a pessoa do trabalho. Por quê? Porque a gente sente dor de cabeça, às vezes você tem uma cólica, às vezes você está uma diarreia, às vezes você, infelizmente, pega o Covid-19, você fica lá uma semana, 15 dias, 20 dias afastado. E a máquina? Não. Ligou na eletricidade, ou colocou o carvão, certo? Ou ligou na energia lá gerada pela energia nuclear, acabou, a máquina vai trabalhar 24/7, que nós falamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fim de conversa. Às vezes você precisa de 50 pessoas para fazer um serviço, e com uma máquina você precisa de alguém para ir lá apertar o botão e desligar o botão, e às vezes abastecer com a matéria-prima. Então é uma tendência que isso aconteça, tá? Numerosos empregos estão caindo conforme o país vai se desenvolvendo, vai se caindo aqueles produtos, aqueles serviços mais braçais, e vai sendo utilizado os serviços onde exige um pouco mais da sua capacidade cognitiva, do pensar, habilidades, tá? E é por isso que eu incentivo você a continuar estudando nessa caminhada. Essa nova forma de produção exige trabalhadores cada vez mais qualificados e provoca aumento do desemprego em certas categorias profissionais da indústria. Gente, é importante entender que vai ter desemprego em certas categorias, então é importante você estar a todo momento se atualizando para que você possa avançar e não ficar desempregado, não é? O continente europeu, de forma geral, dispõe de mão de obra qualificada, por contar com um grande número de escolas técnicas e elevada parcela da população com nível universitário. Essa alta capacitação aumenta a produtividade, mas encarece o custo de mão de obra, que varia de um país para o outro, e até de uma região para outra do mesmo país. Observe o gráfico dos valores médios da hora de trabalho da indústria em países europeus e em outras partes do mundo. Você vem aqui comigo, vai observar, estamos falando em dólar, né? 28,27 dólares, na Alemanha, Bélgica 26, Estados Unidos 25, França 23, Japão 21, Coreia do Sul 17, e aí pega o lenço e chora comigo. Brasil 7,32 dólares, né? A média aqui está país emergente. Infelizmente, o Brasil não é um país emergente. O pessoal coloca aqui de emergente. Assim, didaticamente falando, nós vemos um país emergente, mas o Brasil é um país subdesenvolvido. Pensa bem, pagam 28 dólares a hora, você multiplica aí por quase 5, e aqui no Brasil se paga 7,32 a hora. Não estou falando mal deste ou daquele emprego, só estamos dizendo que você, para ganhar um pouquinho mais, você tem que ir trabalhar um monte, né? E glória a Deus por a gente ter saúde para trabalhar. Mas só quero pontuar para vocês o valor
do custo da hora de trabalho industrial em locais da Europa, aqui pontuou também os Estados Unidos, e aqui nós viemos colocando a América Latina, né? Brasil, México e Filipinas. As maiores áreas industriais hoje localizam-se no continente europeu, algumas das maiores concentrações industriais do mundo. Apenas nos Estados Unidos e no Japão há aglomerações que se comparam às da Europa. Os países europeus de maior produção industrial são todos os da União Europeia, que nós pontuamos lá no comecinho da nossa aula. Viemos falando o quê? Viemos falando um pouquinho da criação até da União Europeia, né? A União Europeia, que conta com 27 países membros, em conjunto eles formam um dos mercados consumidores mais ricos do mundo, certo? Então, os países europeus de maior produção industrial são todos da União Europeia, além do Reino Unido e Rússia. Destacam-se Alemanha, França e Itália. O mapa indica as regiões industriais do continente, organizadas em tradicionais e de alta tecnologia. Então, o senhor está vendo aqui um mapa mostrando áreas industriais antigas, áreas industriais recentes e os tecnopolos. Tem aquela bolinha amarelinha lá, o descritivo amarelinho, Naples, Bari. Só para o senhor entender, tecnopolo é um local onde você investe, ali tem uma universidade, você investe em pesquisa, e essa pesquisa, por exemplo, alguém foi lá, teve a ideia, pensou no iPhone, criou um protótipo do iPhone, e aí esse produto chega até a população, tá? Então é um local onde tem esse pensamento aí de incentivar os estudantes a pensarem, a desenvolverem, pessoas que não têm condições de montar em grandes indústrias, ficam ali armazenadas ali naquelas incubadoras no primeiro momento, e depois esse produto funciona, ficou legal, vai ter utilidade para a população, eles vão incentivando para esse produto sair do abstrato, do pensamento, assim, e virar realidade, tá? O Brasil tem muito pouco disso, na realidade, né? Não precisava nem comentar isso para vocês, mas me perdoem, eu não aguentei, eu falei, né? O Brasil não investe muito nisso. A partir do século XXI, vamos fazer um teste, uma questãozinha aqui, tá? A partir do século XXI, você vem comigo aqui, nós vamos juntos, tá? A partir do século XXI, ocorreu na Europa o que ficou conhecido basicamente como Revolução Industrial, que alterou não apenas a forma de produção de bens, mas também toda a lógica da sociedade, causando reflexo até os dias atuais. Entre as razões que justificam o surgimento da indústria em alguns países europeus, podemos destacar o acúmulo de capital, produção de produção de matéria-prima e mão de obra no mercado consumidor, tá? Gente, isso aqui não precisa retomar, que os senhores já sabem, né? Por que a Europa acumulou capital? Explorando as suas colônias, tá? E aqui a América do Sul foi colônia para os países da Europa, né? Matéria-prima, eles exploravam aqui também, levavam produto de graça praticamente lá, e mão de obra e mercado consumidor, porque eles começaram a produzir, criar as indústrias, o pessoal saiu da terra, ali do sítio, da área rural, e foi para a cidade. Então, daí eu tinha mão de obra barata, porque tinha muita gente e pouco trabalho, eu tinha matéria-prima de graça vindo aqui das colônias, e tinha acúmulo de capital, porque eles exploravam a gente aqui, tá? Não é um comentário maldoso, não, é a realidade. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, analise as afirmações a seguir e assinale aquela que apresenta informações corretas a respeito dos fatores que impulsionaram o processo de industrialização dos países europeus. A resposta certa está na letra C. O processo de urbanização da Europa serviu como um grande estímulo ao consumo de bens industriais, o que, ao lado das grandes exportações, representou um estímulo ao aumento da produção industrial. Vem comigo na questão de número 2. Diz assim, a matéria-prima é o elemento... Então, a resposta da 1 é a C. Questão de número 2. A matéria-prima é o elemento fundamental para o desenvolvimento industrial de um país. Entretanto, o continente europeu apresenta baixa produção de recursos. Como alternativa, as potências industriais da Europa necessitam importar grandes volumes de recursos naturais de outras regiões do planeta. A charge a seguir ilustra essa situação, tá? Você vê que a Europa... Olha bem o que eles fazem. Eles estão escavando. Ó, aqui está lá, você está olhando as Américas, né? E a gente está dividindo a América do Norte, Central e Sul. Aí tem a Europa, a África, a Ásia e do lado aqui, que não está demonstrado embaixo, a Oceania. A Europa está fazendo o quê? Está escavando a África e jogando esse produto que foi escavado na América do Norte
e na Europa. Na realidade, eles não importam, eles exploram na realidade, né? É igual o Brasil aqui, produz muita commodity. Eles estão acabando com o nosso meio ambiente, produz um monte de soja, de trigo, eu não estou falando mal, eu acho que a gente precisa, a princípio, produzir, mas eles degradam o meio ambiente aqui, certo? E levam o produto para lá. Levam o produto a preço de banana daqui, por exemplo, pega a soja que é preço de banana é preço barato que eu estou falando, leva para a Europa e produz o óleo, os seus derivados e vende a preço de ouro para cá, né? A resposta certa da número 2 é a letra B. A África tem servido historicamente como uma região fornecedora de matéria-prima para a Europa, uma vez que o continente africano dispõe de um grande volume de recursos naturais e tem um monte de gente pobre, na realidade, lá, né? Então, o pessoal necessita, eles vão lá e exploram. 3. Observe, então a resposta é a B, letra B, da 2 e a B. Observe atentamente a tabela a seguir, que apresenta informações relevantes sobre o emprego de mão de obra no setor industrial em alguns países europeus em momentos distintos. Aqui está mostrando a PEA, né? Em 1990, 36% trabalhava na indústria, 2016, 12,2%. Países Baixos, 26,3%, depois foi para 15,1%. Reino Unido, 34,7%, foi para 18,4%. Irlanda, 28,7%, 19,5%. Está mostrando o quê? Foi caindo a quantidade de pessoas que trabalhavam na indústria. Qual que é a resposta correta? Aqui, então, temos A, B, C e D. A resposta certa é a letra C. A automação do setor industrial dinamiza a produção, mas, por outro lado, reduz a necessidade de emprego dos trabalhadores, o que eleva o desemprego. Então, como eu disse, o que é que está acontecendo? A pessoa tem uma empresa, a empresa foi melhorando, a pessoa foi ganhando um pouquinho mais de dinheiro. O que é que ela tem uma tendência a fazer? Comprar máquina. Por que máquina? Porque a pessoa, o empregado, ele trabalha às vezes 2, 3, 4 anos, leva o patrão no pau, popularmente falando. Processa o patrão, certo? O que é que acontece? A máquina não processa, a máquina não tem dor de cabeça, a máquina não tem licença paternidade, não tem licença maternidade, não pega Covid, então é uma tendência de automação. E dentro desse contexto nós vamos ter o quê? Um aumento da produção, mas uma diminuição de certos empregos. Vem comigo aqui no desafio, tá? Diz assim, no decorrer do módulo estudamos a evolução da atividade industrial na Europa, desde o seu início a partir da Revolução Industrial até o seu estágio atual. Diante disso, preencha o quadro a seguir com as principais características da indústria europeia durante a Revolução Industrial nos dias atuais. Eu vou falar rapidinho, o que é que você vai fazendo? Você vai pausando seu vídeo e se você não respondeu, você vai responder comigo. Revolução Industrial e Revolução e Indústria Atual, tá? Número de trabalhadores, Revolução Industrial, elevado. Indústria Atual, baixo. Localização industrial, na Revolução Industrial, próxima das fontes de matéria-prima e do mercado consumidor. Lá na indústria atual, lugares que apresentam vantagens como matéria-prima e mão de obra barata. Fontes de energia, na industrial, carvão. Na indústria atual, diversas, combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural, hidroeletricidade e nuclear. Revolução industrial quanto a matérias-primas utilizadas, aquelas que poderiam ser obtidas nas proximidades, com destaque para o minério de ferro. Na industrial atual, matérias-primas diversas e que podem ser adquiridas em qualquer lugar do mundo. Na Revolução Industrial, uso de tecnologia muito baixo, praticamente inexistente. Na indústria atual, é uma utilização elevada. Vem comigo no Em Casa. Tem uma foto aqui, observe as duas imagens a seguir, que retratam diferentes momentos da indústria têxtil. A primeira indústria atual. Descreva aqui uma fábrica que tem um monte de gente trabalhando na esquerda e na direita você vê, tem um monte de produção, mas uma pessoa só na linha de produção. Olha a diferença, né? Descreva as principais diferenças entre as formas de produção apresentadas nas duas imagens e aponte o principal fator responsável por essas diferenças. Bom, as principais diferenças são a redução do quê? Do número de trabalhadores e a maior emprego do quê? De tecnologia e máquina. A primeira mais trabalhadora, a segunda menos trabalhador, né? O fator responsável por essas alterações é o quê? A automação industrial, impulsionada pelo quê? Pelo desenvolvimento tecnológico. Vem aqui comigo, questão de número 2. Como vimos no decorrer desse módulo, o transporte fluvial de mercadorias na Europa corresponde a cerca de 5% do total, com um destaque para os rios Reno, Alemanha e Países Baixos, Sena, França, Tamisa, Reino Unido, Pó, Itália, Danúbio, Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Montenegro e Romênia, e Volga, na Rússia. O transporte fluvial apresenta uma grande vantagem, uma vez que os custos são baixos, tá? Mas, por exemplo, o rodoviário é melhor. Por que o rodoviário, a princípio, tem algumas vantagens, tá? A vantagem é o quê?
a logística, né? Ele é porta a porta, mas ele é o custo mais caro, porque nós discutimos lá, você tem o combustível, a manutenção do veículo, tem que cuidar do asfalto, né? Vamos seguir aqui. O transporte fluvial apresenta a nível de rios, né? Apresenta uma grande vantagem, uma vez que os custos são baixos. Partindo dessa ideia, consulte os mapas de hidrografia e do relevo do continente europeu presentes nesse caderno e estabeleça uma relação entre a localização das principais vias fluviais e as formas do relevo que se situam. Elabore um pequeno texto sobre o que você observou. Eu vou dar uma sugestão de resposta. A consulta ao mapa permite identificar que a maior parte dos cursos desses rios localiza-se aonde? Em área de planície. Já pontuei com vocês lá no começo da aula, com baixas altitudes e poucas variações de relevo, fornecendo a implantação de transporte fluvial, favorecendo a implantação de transporte fluvial, uma mobilidade considerada barata. Então, é possível fazer o transporte fluvial aí, tá? Mas, por exemplo, por serem rios de planície, certo? Rios que localizam em áreas de planície, dificulta o que? A produção de energia, certo? Aqui nós temos novamente, dentro dessa sequência aqui, perdão, a questão número 3, diz assim, o mapa a seguir destaca as principais zonas industriais da Europa. Observe, então aqui está destacando áreas industriais antigas, áreas industriais recentes, tecnopolos, né? E escolha uma das áreas industriais recentes da Europa e pesquise suas mais importantes características industriais, como principais produções, números de indústrias, números de trabalhadores, empregos no setor. Então, para você escolher escolha 2 áreas industriais recentes da Europa, e como é que você vai ver? Tem aqui pintado em verdinho áreas industriais recentes, né? E daí o que é que você vai fazer? Pesquise suas mais importantes características industriais, como principais produções, números de indústrias, números de trabalhadores empregados no setor. Para realizar a pesquisa, faça busca sobre as zonas industriais na internet. Para isso, além de escrever o nome das áreas, indique também o tema a ser pesquisado, como principais produções, número de indústrias e o número de trabalhadores. Anote as informações obtidas em seu caderno ou, se preferir, em uma folha à parte e apresente-as oralmente em sala, em formato de painel de ideias. No caso, nós estamos fazendo trabalho remoto, então você não vai ter oportunidade de apresentá-la, né? Então, você vai fazer a busca em sites de busca, principais produções, número de indústrias, número de trabalhadores, e vai fazer aí na sua apostila. Mais uma vez, eu repito, não é para você me mandar agora estes trabalhos, não é para você enviar agora, mas é para você fazê-los, realizá-los. Faça aí que num momento oportuno, o que vai acontecer, eu vou solicitar para que você envie, eu vou avisar vocês o momento de enviá-lo. Só que deixa tudo pronto, porque às vezes nós vamos solicitar, como pontuado já na primeira aula, eu posso solicitar para vocês uma foto, eu posso solicitar para vocês o envio pelo e-mail, eu posso solicitar para vocês, talvez, para preenchimento no nosso plural, tá? Então, você só vai fazendo suas atividades, deixe elas prontas, porque no momento oportuno nós vamos solicitar para que você faça a entrega deles. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.